Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo e mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje vamos falar a respeito de dois jogadores que o Cruzeiro poderia ter lucrado bastante, assim, já nessa janela de transferências, que é a respeito do Ederson e também do Maurício, que tiveram sondagens e propostas do futebol europeu. Quero falar também a respeito da venda de ingressos para o jogo diante a Ponte Preta, lá no dia 13, e também os valores e as condições para entrar em campo, para ir no estádio, né? Além também do caso envolvendo assim, o presidente Sérgio Santos Rodrigues, que falou sobre o projeto de clube empresa e também sobre esse negócio de ter dinheiro, não comprar títulos, que eu queria falar e comentar um pouco com vocês. Além do Cruzeiro Sub-17, que jogou nesse último final de semana e inclusive está indo muito bem na Copa do Brasil também, e também jogo válido pelo Mineirão, que teve mais uma vitória, tá? Mas antes de começarmos, já aproveite aqui para deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse, tá? Valeu demais! Então, caso você ainda não seja inscrito, aproveite para se inscrever. Estamos chegando nessa marca de 26 mil inscritos e 500. Então, aí, caso você ainda não seja inscrito, vai me ajudar demais. Então, já vamos começar com a notícia. E só lembrando que o salve vai ser no final do vídeo. Caso você queira aparecer aqui no vídeo de amanhã, já deixe seu comentário, o nome da sua cidade e onde você é, que quem sabe você não aparece aqui no vídeo de amanhã, tá? Enfim, continuando aqui a notícia, queria falar com vocês a respeito do ingresso que já está sendo comercializado desde sábado para a partida diante a Ponte Preta. Que assim, para você ter uma ideia, esse jogo é lá no dia 13 na Arena Jacaré, mas já foi liberada a venda de ingressos nesse final de semana, e que o Cruzeiro espera já ter boa parte dos ingressos vendidos para a categoria de sócios torcedores, tá? Enfim, vai ter o preço inteiro de R$60, mas assim, dependendo da categoria de sócio, você tem desconto, e também se você trazer 1 kg de alimento não perecível, também você paga meia. Então realmente é um preço até barato, né? Se você for pensar, é bem mais barato do que aquele jogo diante o Confiança, tá? Nessa partida só vai poder entrar torcedores que já foram vacinados com as 2 doses, ou uma só da Janssen, né, no caso, sem ter a necessidade de teste de Covid. E assim, quem não for tem que apresentar o teste dos últimos 3 dias, né, se você foi diagnosticado com sim ou não, caso ainda não tenha tomado as 2 doses. O Cruzeiro que vai enfrentar a Ponte Preta lá no dia 13, jogo marcado, ou lá no dia 11, quer dizer, jogo que vai ser no sábado pela manhã, às 11 horas pelo horário de Brasília. E o sócio diamante, que já começou a venda de ingressos por lá, a partir do sábado, nessa segunda-feira vai ser liberado para os sócios prata e também o ouro, e também a partir da terça para a categoria bronze. E a venda para o público em forma geral ocorrerá a partir da quarta-feira, no dia 8 de setembro, até sexta-feira, no dia 10. Então aí vai ter apenas 2 dias para a venda para o público em forma geral. A maioria desses ingressos sendo vendido mesmo online, principalmente por conta da Covid e tudo mais. Foi algo que aperfeiçoou bastante, principalmente agora na volta do público, que vai ser raríssimo jogos que, por exemplo, não vai ter esgotado os ingressos lá na porta do estádio, tá? Ainda mais agora que o Cruzeiro vai ter no máximo, pelo menos previsto para essa partida, de 4.000 a 4.500 torcedores, que é um número bem baixo e pode vir assim esgotar até mesmo na categoria de sócios torcedores, tá? Bom, queria falar também a respeito do Cruzeiro de base, que é raro fazer vídeo aqui falando, né, sobre alguns jogos, pelo menos uma vez a cada 10 dias eu tento dar uma atualizada para vocês. E queria falar também a respeito da equipe Sub-17, que tem alguns jogadores que em breve vão estar na equipe profissional. Nesse final de semana o Cruzeiro goleou o Atlético no Sub-17, vencendo assim mais uma no Campeonato Mineiro, sendo até aqui 3 vitórias em 3 partidas. O Cruzeiro tem uma média de 12 gols marcados até agora e nenhum gol sofrido, que é um número excelente, porque até agora não enfrentou nenhum adversário muito grande, mas pô, é um número bem expressivo, né? 12 gols marcados em 3 jogos, não ter sofrido um gol, realmente muito bem. E o Cruzeiro, que fora de casa ainda ganhou de 5-0 do Atlético, sendo 3 gols marcados pelo Vitor Roque, ele que está vivendo uma excelente fase. São quase 20 gols marcados na atual temporada, um cara excelente, que assinou o vínculo até 2025, no final de 2025, se eu não me engano. Mas teve essa prorrogação de vínculo dele assinado esse ano. Foram 3 gols do Vitor Roque, um do Kaique Rodrigues e um também do Ícaro, que está muito bem por lá. E o Cruzeiro que está numa fase excelente na equipe de Sub-17, e que agora o Cruzeiro volta a campo só contra a equipe chamada Futebol no próximo
no próximo final de semana, porque o Cruzeiro na próxima quarta-feira tem um compromisso contra o Sport dentro de casa, válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil Sub-17, que é um torneio bem importante, né? Equipes excelentes, bem qualificadas, e que o Cruzeiro lá no jogo em Recife empatou por 2-2 no jogo da ida, ou seja, um resultado positivo fora de casa e uma vitória por um gol de diferença aqui dentro do estádio, já garantiria essa classificação para o Cruzeiro para as quartas de finais do Campeonato Brasileiro. Queria ressaltar também a respeito do Vitor Roque, ele que é considerado, de acordo com o último levantamento que foi feito, o jogador mais valioso aqui do Cruzeiro, tá? Para você ter uma ideia, ele vale algo próximo dos 20 milhões de reais, isso porque ele tem apenas 16 anos de idade, é um cara muito novo mesmo. Tenho certeza que em breve ou vai ser vendido para uma bolada para fora, ou para algum clube do futebol brasileiro, né? Quem sabe, ou muito bem aqui com a camisa da Raposa. E esse levantamento que avaliou ele em quase 20 milhões de reais foi o mesmo que colocou o valor do Stênio em 11 milhões e meio. Então realmente um valor bem perto do que o Torino vai ter a opção de comprar ele no final do empréstimo até julho do ano que vem. Então realmente o Vitor Roque hoje é o jogador mais valioso de todas as categorias de base profissional do Cruzeiro, e eu concordo também porque o cara vive uma excelente fase. Penúltimo assunto desse vídeo é a respeito assim, do presidente Sérgio Santos Rodrigues, que ele deu uma entrevista que gerou bastante polêmica aqui nessa última semana, que ele falou que dinheiro não compra história e títulos. O presidente que deu uma entrevista à coletiva de imprensa nessa última semana e também concedeu entrevista a um programa chamado Bola Rolando do canal Band Esportes, que já tem vários convidados bem famosos que foi lá. O Sérgio Rodrigues foi lá também e falou alguns trechos importantes que eu queria destacar aqui para vocês, tá? Vou deixar aparecendo aqui na tela agora e vou ler junto com vocês, abre aspas. Eu acho que cada um tem que buscar o seu. A primeira grande coisa que eu falo é, o dinheiro é diretamente proporcional para você fazer bons times, ter bons jogadores, mas não compra história e não compra títulos, fecha aspas. Também dando uma provocada ao Atlético Mineiro, né, porque realmente gastando demais, não ganhou absolutamente nada. Ano passado, por exemplo, mais de 200 milhões gastos, e que realmente só ter dinheiro, um time bem qualificado não garante títulos, mas melhora 1000 vezes mais a situação financeira do clube, né? O Cruzeiro é um exemplo disso, nas últimas temporadas que foi campeão da Copa do Brasil e também do Brasileirão, sempre teve um caixa bem forte para contratar jogadores e que, por exemplo, não iria ceder a qualquer proposta baixa pelos atletas, então faz totalmente diferença para buscar um time bem mais competitivo, para ganhar títulos que, querendo ou não, a longo prazo é só questão de consequência mesmo, tá? O Palmeiras foi um exemplo disso, o Flamengo, depois de alguma sequência de boas administrações, foi lá e começou a ganhar tudo. O Flamengo e o Palmeiras hoje é um dos principais, né? Os dois que lutam por alguma coisa aqui no futebol brasileiro. E assim, o Cruzeiro foi o único time que incomodou eles desde 2017 para cá. O Cruzeiro e o Grêmio que ganhou uma Libertadores de 2017, porque de resto realmente só foi ali goleado por eles e olha lá, tá? Enfim, ele ainda também usou como exemplo o Flamengo para a sua gestão, que ele já falou várias vezes disso, como por exemplo a gestão do Bandeira Melo, que foi importante ali no Flamengo. Em quase 5 anos ele ganhou uma Copa do Brasil, que já está bom, né? Não é algo ridículo, e 2 estaduais, mas assim, ele economizou bastante para dar uma diminuída gigantesca na dívida do Flamengo e para virar um clube forte financeiramente como é hoje, e foi o que acabou acontecendo. O Flamengo mesmo porque vinha de péssimas gestões, porque é absurdo, uma torcida gigantesca, e os caras não estavam conseguindo gerar receita com aquilo, que é algo que eu vejo que parece muito com o do Cruzeiro, tá? O Cruzeiro também tem uma torcida enorme, extremamente engajada. Você pode até perceber aqui nos canais do YouTube do Cruzeiro, você vê que em relação a futebol, o Cruzeiro só perde ali para clube específico, para o Flamengo e só. Você vê que nenhum outro canal, assim, outros canais têm tanta visibilidade quanto o Cruzeiro. Você vê que é uma torcida extremamente engajada e que eu vejo que o Cruzeiro poderia aproveitar muito mais isso. Enfim, voltando aqui para o Sérgio Santos Rodrigues, ele que falou sobre essa gestão e também sobre o projeto de clube empresa, que ele falou que a importância, né, do projeto de clube empresa, um movimento importante para os clubes aderirem a esse modelo e ter condições de brigar para um outro patamar, por exemplo, para estar mais próximo desses outros clubes, que ele se referiu ao Flamengo e também ao Palmeiras, depois para continuar num caminho mais saudável financeiramente, que é o que o Cruzeiro espera. O Cruzeiro que só vai esperar esse mês de setembro, vai ter algumas votações a respeito de alguns vetos do projeto de clube empresa,
Porque aí sim vai definir o próximo passo, vai ser quanto que vale o Cruzeiro. No máximo no meio de outubro isso já vai ser definido, e aí sim vai buscar a captação de investidores, que o Cruzeiro já está atrás, e eu vejo que até novembro ali, início de novembro, final de dezembro, já deve ter uma confirmação a respeito desse projeto de clube empresa, e espero que isso realmente possa acontecer, tá? E vocês, o que achou a respeito disso? Você concorda com o Sérgio Rodrigues? Você discorda? Deixa aqui a sua opinião nos comentários, que eu quero saber o que vocês estão pensando sobre esse caso, e também no projeto de clube empresa, que é algo que pode ser um divisor de águas para a história do Cruzeiro. E o último assunto desse vídeo é a respeito assim do Ederson e do Maurício, que eu já queria trazer esse vídeo aqui para vocês desde o dia 1º de setembro, mas já estava surgindo bastante notícias, eu acabei enrolando para trazer aqui para vocês. Porque assim, dois jogadores que não pertencem ao Cruzeiro, né? Mas a Raposa tem percentuais atrelados a ele e que poderia ganhar uma grana bem interessante nessa janela de transferências, com propostas e rumores que teve sobre esses jogadores. Para você ter uma ideia, a janela do futebol europeu se encerrou no dia 31 agora de agosto, e também nesse dia 4 teve encerrou também a janela de alguns mercados lá do Oriente. Então assim, praticamente venda grande agora só para o final do ano, e olha lá, porque vai ser meio de temporada para os clubes do futebol europeu. Enfim, o Maurício, que como eu já até trouxe aqui vários vídeos para vocês, teve algumas propostas e o Internacional não estava satisfeito com os valores que vinha recebendo, tá? Não foi divulgado, mas o próprio empresário dele diz que só aceitaria negociar com 15 milhões de euros, um valor superior à marca dos 75 milhões de reais. Seria o mínimo que aceitaria o Internacional por essa transferência, e pelo visto deve ter chegado o quê? Uma proposta na metade disso, no máximo 8 milhões de euros, até porque não acho que o Maurício vale isso tudo hoje. E o Cruzeiro tem 30% de uma negociação, o Cruzeiro ficaria com quase 22, 25 milhões de reais apenas com esse percentual que manteve do atleta. Já seria um valor bem interessante, né? Mudaria muitas coisas aqui no Cruzeiro, daria para pagar ali 2 meses de folha salarial e pagar o transfer ban, seria perfeito demais. Mas não foi nessa janela de transferências, e quem sabe até o Maurício não tem uma valorização, para você ter uma ideia. Ele começou a jogar bem mais esse ano foram 29 jogos, 1 gol e já tem 5 assistências, um cara de apenas 20 anos de idade, que eu vejo que vai render bons frutos para o Cruzeiro e curto prazo, daqui um ano e meio, eu já vejo que ele vai ser vendido quando tiver ali com uns 21 anos e bem mais preparado. Vai que ano que vem faz uma temporada ainda melhor, faz uns 10, 15 gols, aí o Cruzeiro vai estar com uma joia gigantesca, que além desses 30% vai ter a taxa de vitrine, de mecanismo de solidariedade, por conta de que ele passou aqui na equipe sub-17, sub-19, sub-20, estreou no profissional, então tem pelo menos 1% garantido a mais dessa negociação para o Cruzeiro. No outro é no caso do Ederson, que o Newcastle lá da Inglaterra tentou trazer o jogador, mas assim, acabou não realizando esse negócio, e o próprio empresário dele, o André Cury, disse ao Nicola que o valor mínimo que o Fortaleza e o Corinthians aceitaria era de 60 milhões de reais. Mas como eu já disse aqui, eu vou até deixar um card aparecendo na tela final sobre o Ederson, que simplesmente não se sabe o que foi feito com o percentual que o Cruzeiro tinha. Quando acabou a temporada de 2019, iniciou 2020, o Cruzeiro tinha 40% do jogador, mas tinha uma dívida com o André Cury, e não se sabe se ele trocou essa dívida pelos percentual do Ederson, ou se manteve, sei lá, pelo menos uns 10, 15%, que eu vejo que já seria bem interessante. Se tivesse mantido ali, feito uma burrada gigantesca, manteve 5%. Se ele fosse negociado a 60 milhões, o Cruzeiro pegaria 3 milhões de reais. Se tivesse mantido, por exemplo, 10%, pegaria 6 milhões. Então, realmente uma grana bem interessante que poderia ajudar, e sem dúvida ajudaria demais o Cruzeiro. O Ederson também, que é só questão de tempo dele ser vendido, mesmo se o Cruzeiro não tiver mantido o percentual, vai ter desse mecanismo da FIFA, que garantiria pelo menos 0,75 ao Cruzeiro, 0,75 percentual de transferência futura, que já é um número bem interessante, que vai pingar ali, se for negociado uns 300 mil, 400 mil para o Cruzeiro, que não é grande coisa, mas pelo menos ali está entrando uma grana que paga 2 salários de bons jogadores aqui na Raposa, né? Enfim. Pelo Fortaleza esse ano foram 39 jogos, 3 gols e 2 assistências, e realmente está jogando demais. É o Ederson igualzinho do Cruzeiro lá de 2019, naquela reta final, que foi um dos poucos. Ele, o Kaká, o Orejuela, que se salvou, o Fábio também, né, naquele ano do rebaixamento, que pelo menos teve essa revelação de algumas grandes promessas que estavam na base e subiu para o profissional, tá? Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. O salve de hoje, né, como de costume, primeiro é para o Charles Pereira, lá de Montes Claros, direto tá aqui também o Charles, valeu demais aí.
E também outro para o Francisco Silva Neto. Muito obrigado, Francisco. Não colocou de onde ele é, mas já está valendo demais. Caso você queira fazer igual o Francisco, aparecer aqui no vídeo de amanhã, já deixe seu comentário aqui embaixo, seu nome, sua cidade, que amanhã ali, ó, 11h15 até 11h40 tem vídeo novo aqui no canal para vocês com notícias bem atualizadas, tá? E aqui na tela final eu vou deixar esse vídeo onde eu falo bem mais sobre o Ederson, o Maurício, que eu recomendo vocês dar uma olhada. É um complemento desse vídeo aqui. Recomendo bastante. Além do vídeo de hoje mais cedo também, do Patrocínio Master, quanto que os supermercados BH paga para o Cruzeiro por ano. Além também de um jogador da Colômbia que está processando o Cruzeiro em 120 mil reais. Vídeos bem legais que eu recomendo vocês darem uma olhada. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais. Valeu!